Imagine ver, anos depois, a mulher que você abandonou na clínica de aborto e perceber que ao lado dela está uma criança idêntica a você. No silêncio de um avião, o coração dele quase parou. O que você faria se o passado voltasse para te cobrar assim? Fugiria ou pediria perdão? Deixe o like agora, inscreva-se no canal e responda nos comentários. Você daria uma segunda chance para alguém que te abandonou em seu pior momento? O teste de gravidez tremia nas mãos de Marina como uma folha ao vento. 2 listrinhas cor-de-rosa confirmavam o que seu coração já sabia, mas sua mente se recusava a aceitar. O banheiro minúsculo do apartamento que dividia com 2 colegas parecia ainda menor naquele momento, as paredes se fechando ao seu redor enquanto ela tentava processar a informação que mudaria sua vida para sempre. 22 anos, cursando o último ano de pedagogia, trabalhando meio período numa loja de roupas para pagar as contas. E agora, grávida. De Rafael Montenegro, o homem que havia roubado seu coração e sua paz de espírito nos últimos 8 meses. O cheiro do sabonete barato, misturado com o aroma de ansiedade que emanava de seus poros, criava uma combinação nauseante que a fazia engolir seco a cada segundo. Suas mãos geladas deslizaram pelo ventre ainda liso, imaginando a vida que crescia ali dentro. Uma vida criada no amor, mesmo que esse amor fosse unilateral na intensidade. Rafael era diferente dela em tudo. Família tradicional com sobrenome pesado, conta bancária que ela nem conseguia imaginar os zeros, apartamento na Barra da Tijuca com vista para o mar. Ela, filha de uma costureira e um pedreiro aposentado, crescida na Zona Norte, sonhando em ser professora para fazer diferença na vida de outras crianças como ela. O celular vibrou contra a pia de mármore sintético, o nome Rafa piscando na tela. Seu estômago se contraiu, não apenas pelo enjoo matinal que começava a se manifestar, mas pela ansiedade de contar para ele sobre o bebê. Respirou fundo, tentando encontrar coragem nas profundezas de seu ser. Oi, amor. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Marina, estava pensando em você. Que tal jantarmos hoje? Aquele restaurante japonês que você adora? A voz dele soava alegre, despreocupada. Como seria depois que ela contasse? Rafael, precisamos conversar. Tem algo importante que preciso te contar. Um silêncio do outro lado da linha. Ela podia quase ouvir os pensamentos dele girando, tentando decifrar o tom sério de sua voz. Tá tudo bem? Você parece estranha. Podemos nos encontrar no nosso lugar? No café da esquina da minha faculdade? Claro, linda. Em 1 hora, tá bom? Marina desligou o telefone e se olhou no espelho. Seus cabelos castanhos estavam desalinhados, os olhos verdes inchados de tanto chorar na noite anterior, quando a suspeita se transformou em certeza. Precisava se arrumar, precisava estar bonita para dar a notícia mais importante de suas vidas. Talvez, se ela estivesse radiante, ele visse a beleza daquele momento ao invés do medo. 1 hora depois, o café pequeno e aconchegante os recebia com o aroma familiar de grãos torrados e sonhos possíveis. Rafael já estava lá, seus dedos nervosos tamborilando na mesa de madeira gasta. Seus olhos escuros a encontraram assim que ela passou pela porta, e por um momento ela viu o homem por quem se apaixonara. Gentil, atencioso, capaz de fazê-la rir, até doer a barriga. Você está linda, ele disse, levantando-se para beijá-la. Seus lábios tinham gosto de café amargo e expectativa. Eles se sentaram um de frente para o outro, as mãos dele cobrindo as dela sobre a mesa. O toque quente de sua pele contra a frieza dos dedos dela deveria ser reconfortante, mas só aumentava sua ansiedade. Rafael, ela começou, sua voz quebrando ligeiramente. Lembra quando conversamos sobre o futuro? Sobre nossos sonhos? Ele assentiu.
seus olhos atentos, mas já mostrando sinais de preocupação. Eu sempre quis uma família. Sempre sonhei em ser mãe, em criar uma criança com muito amor, mesmo sem ter muito dinheiro. Marina, aonde você quer chegar? Sua voz ficou mais tensa, as mãos se afastando das dela. Ela respirou fundo, reunindo toda a coragem do mundo. Estou grávida, Rafa. Estamos esperando um bebê. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou pálido, seus olhos se arregalando, como se ela tivesse acabado de contar que o mundo estava acabando. Suas mãos, que segundos antes acariciavam as dela, agora estavam apoiadas na mesa, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Como assim grávida? Você não tomava pílula? A pergunta saiu como uma acusação, cortando o coração de Marina como uma lâmina afiada. Tomo sim, mas não é 100% eficaz. Essas coisas acontecem, Rafael. Essas coisas acontecem? Ele passou as mãos pelos cabelos escuros, desarrumando o gel que os mantinha no lugar. Marina, eu não posso ser pai agora. Você sabe que minha família tem expectativas, que eu preciso terminar o MBA, assumir os negócios do meu pai. Cada palavra era como um soco no estômago. Ela havia imaginado várias reações possíveis, mas a rejeição tão fria e calculista não estava entre elas. E eu, Rafael, o que eu faço? Finjo que não estou grávida? Finjo que esse bebê não existe? Ele olhou ao redor do café, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Suas bochechas estavam vermelhas, uma mistura de vergonha e desespero estampada no rosto que ela amava tanto. Existe uma solução, ele disse, sua voz baixa e tensa. Não precisa ser assim, definitivo. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Do que você está falando? Você sabe do que estou falando. Existem clínicas, lugares seguros. Eu pago tudo, te acompanho e depois seguimos com nossas vidas. A palavra aborto pairou no ar entre eles sem ser pronunciada, pesada como chumbo. Marina sentiu náusea, mas dessa vez não tinha nada a ver com a gravidez. Você está me pedindo para matar nosso filho? Não é matar Marina. É uma escolha responsável. Somos jovens, temos a vida toda pela frente. Eu tenho 22 anos, Rafael. Não sou uma adolescente. Posso criar esse bebê. Com que dinheiro? Você mal consegue pagar suas próprias contas. A crueldade das palavras a fez recuar na cadeira como se tivesse levado um tapa. Lágrimas arderam em seus olhos, mas ela se recusou a chorar ali, na frente dele. Então é isso? Você só me ama quando é conveniente? Rafael suspirou, evitando o olhar dela. Não é sobre amor, Marina. É sobre ser prático. Meus pais me deserdaram se souberem que engravidei uma... Ele não terminou a frase, mas não precisava. As palavras não ditas ecoaram mais alto que qualquer grito. Uma garota pobre, sem família influente, sem futuro promissor em seus padrões. Está bem, ela disse, sua voz saindo num sussurro ferido. Eu vou pensar. O rosto dele se iluminou com um alívio que a machucou ainda mais. Sério? Marina, você não vai se arrepender. Podemos superar isso juntos e construir um futuro melhor. Ela assentiu mecanicamente, incapaz de formar palavras. Rafael chamou o garçom, pagou os cafés que nem sequer haviam tocado e se levantou. Vou marcar tudo para amanhã. Quanto mais cedo, melhor. Te busco às 8 da manhã. Ele se inclinou para beijá-la, mas ela desviou o rosto. Seus lábios encontraram sua testa num beijo que mais parecia um pedido de desculpas vazio. Quando ele saiu, Marina ficou sozinha na mesa, observando as gotas de chuva que começavam a escorrer pela vidraça. O café continuava movimentado ao seu redor, pessoas rindo, conversando, vivendo suas vidas normais, enquanto o mundo dela desmoronava silenciosamente. Sua mão se moveu instintivamente para o ventre, onde uma vida minúscula dependia dela para existir.
Uma vida que Rafael queria apagar como se fosse um erro de cálculo em suas planilhas perfeitas. A chuva ficou mais intensa lá fora, criando uma melodia melancólica contra o vidro. Marina finalmente permitiu que as lágrimas caíssem, cada gota carregando um pedaço de seu coração partido. A manhã chegou cinzenta e pesada, como se o próprio céu compartilhasse do peso que Marina carregava nos ombros. Ela não havia dormido nem um minuto. Ficara a noite inteira olhando para o teto descascado do quarto, suas mãos alternando entre proteger o ventre e apertar o travesseiro contra o peito. O despertador marcava 7h40 quando ouviu a buzina do carro de Rafael na rua. Vestiu uma calça jeans desbotada e uma blusa azul clara que sempre a fazia sentir-se confiante, como se as cores pudessem mascarar o caos que reinava em seu interior. No espelho do banheiro compartilhado, seu reflexo mostrava uma mulher que não reconhecia. Olhos inchados, pele pálida, lábios trêmulos. Respirou fundo, tentando encontrar forças que não sabia de onde viriam. Rafael estava encostado no carro importado, os olhos fixos no celular. Quando a viu saindo do prédio modesto, forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Usava uma camisa social impecável e um perfume caro que costumava fazê-la derreter, mas hoje apenas intensificava a náusea que já sentia. "Bom dia, amor. Como você está se sentindo?" Sua voz soava ensaiada, como se tivesse praticado a pergunta no espelho. "Como você acha que eu estou me sentindo?" A resposta saiu mais áspera do que pretendia, mas ela não se desculpou. A viagem até a clínica foi feita em silêncio tenso. Rafael ligou o som do carro, deixando uma música suave preencher o espaço que as palavras não conseguiam ocupar. Marina observava a cidade acordando através da janela. Pessoas apressadas indo trabalhar, crianças uniformizadas correndo para não perder o ônibus escolar, vida pulsando em cada esquina. E ali estava ela, a caminho de uma decisão que mudaria tudo. A clínica ficava num bairro discreto, um prédio de vidros espelhados que refletia o mundo sem revelar seus segredos. Por dentro, tudo era branco e asséptico. Paredes, móveis, até mesmo as flores artificiais na recepção careciam de vida. O cheiro de desinfetante era tão forte que Marina teve que respirar pela boca para não vomitar. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com sorriso profissional, entregou uma prancheta com formulários. "Primeira consulta?" Marina assentiu, incapaz de confiar na própria voz. Suas mãos tremiam enquanto preenchiam os dados básicos: nome, idade, estado civil, solteira. A palavra pareceu saltar do papel, lembrando-a de que estava sozinha naquela decisão, mesmo com Rafael ao seu lado. Eles se sentaram na sala de espera, cercados por outras mulheres em situações similares. Algumas pareciam aliviadas, outras carregavam o mesmo peso que Marina sentia no peito. Uma adolescente de não mais que 16 anos chorava silenciosamente enquanto sua mãe afagava seus cabelos, sussurrando palavras de conforto que soavam vazias no ambiente frio. "Marina Santos?" Uma enfermeira uniformizada chamou seu nome. Rafael se levantou junto com ela, mas a enfermeira o deteve com um gesto suave. "Apenas a paciente, por favor." O consultório era pequeno e impessoal. O médico, um homem de 50 e poucos anos com óculos de grau, explicou o procedimento com a mesma neutralidade com que descreveria uma cirurgia de apendicite. Palavras técnicas se misturavam na mente confusa de Marina. Aspiração, dilatação, sedação. Cada termo a afastava mais da realidade do que estava prestes a fazer. "Tem certeza de que é isso que quer, senhorita Santos?" O médico a observava com olhos experientes que já viram muita dor. "É importante que a decisão seja sua, não de terceiros." Marina abriu a boca para responder que sim, que tinha certeza, que queria seguir em frente com sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas as palavras se recusaram a sair. Em vez disso,
Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Eu preciso pensar mais um pouco. O médico assentiu compreensivo. Não há pressa. É uma decisão muito importante. Gostaria de conversar com um psicólogo antes? Ela balançou a cabeça negativamente e saiu do consultório com pernas que mal a sustentavam. Rafael esperava na recepção, folheando uma revista sem prestar atenção ao conteúdo. E aí, está tudo marcado? Eu não consegui, Rafael. Sua voz saiu num sussurro quebrado. Não consegui dizer que queria fazer isso. O rosto dele se contraiu numa expressão de frustração mal disfarçada. Marina, conversamos sobre isso ontem. É a melhor decisão para nós dois. Para você, Rafael, é a melhor decisão para você. Eles saíram da clínica em silêncio, o peso da situação pairando entre eles como uma nuvem escura. No estacionamento, Rafael se encostou no carro e passou as mãos pelo cabelo, claramente irritado. Então, o que você pretende fazer? Ter o bebê e depois? Você vai sustentar uma criança com o salário da loja? Não sei. Mas sei que não consigo tirar essa vida que está crescendo dentro de mim. Ela apoiou a mão no ventre instintivamente. É nosso filho, Rafael. Nosso sangue, nossa história. Não seja romântica demais, Marina. Bebês custam dinheiro. Muito dinheiro. Fraldas, leite, médico, escola. Você já fez as contas? Cada palavra era como sal numa ferida aberta. Marina sentiu raiva crescendo no peito, uma força que não sabia que possuía. Sabe o que custa mais que dinheiro, Rafael? Acordar todo dia sabendo que matei meu próprio filho porque meu namorado achou inconveniente. Não dramatize. Não estou dramatizando. Estou grávida do homem que amo e ele está me pedindo para me livrar do problema como se fosse lixo. Rafael olhou ao redor, constrangido com o tom de voz dela. Vamos conversar no carro. Não. Ela deu um passo para trás. Não vou a lugar nenhum com você. Cansei de ser tratada como se meus sentimentos não importassem. Marina, seja razoável. Razoável? Ela riu, mas era um som sem humor. Razoável seria você me abraçar quando contei que estamos esperando um filho. Razoável seria você dizer que vamos enfrentar isso juntos. Razoável seria você agir como o homem que eu pensava que conhecia. As pessoas que passavam começaram a olhar, e Rafael ficou visivelmente desconfortável. Está bem, vamos dar um tempo para você pensar melhor. Quando você se acalmar, a gente conversa. Ele entrou no carro sem olhar para trás, deixando-a ali parada na calçada. Marina viu o carro se afastando e sentiu como se estivesse assistindo sua vida desmoronar em câmera lenta. O homem por quem se apaixonara, com quem sonhava construir uma família, acabara de abandoná-la na porta de uma clínica de aborto. O caminho de volta para casa foi uma tortura. Dentro do ônibus lotado, cercada por pessoas conversando sobre coisas mundanas, Marina sentia-se completamente sozinha no mundo. Sua mão permanecia protetivamente sobre o ventre, como se pudesse tranquilizar o bebê que crescia ali dentro. Chegando em casa, encontrou suas duas colegas de apartamento na cozinha, preparando o almoço. Fernanda, estudante de Direito, e Carla, que trabalhava numa agência de publicidade, a receberam com sorrisos que se desfizeram quando viram seu estado. "Mari, o que aconteceu? Você está péssima!" Fernanda largou a panela e correu para abraçá-la. E foi ali, nos braços da amiga, que Marina finalmente desabou. Entre soluços, contou tudo. A gravidez, a reação de Rafael, a ida à clínica, o abandono. As palavras saíam atropeladas, misturadas com lágrimas e dor. "Esse canalha te abandonou numa clínica?" Carla estava indignada. "Que tipo de homem faz isso?" "Um homem que nunca me amou de verdade." Marina sussurrou, a verdade cortante como vidro. "E agora? O que você vai fazer?" Fernanda perguntou, ainda segurando suas mãos. Marina olhou para o ventre, onde uma vida minúscula dependia de sua escolha. Pensou na própria mãe,
que a criara com tanto amor apesar das dificuldades financeiras. Pensou nas crianças que ensinaria quando se formasse e em como seria explicar-lhes sobre família e amor se ela própria desistisse do seu bebê por medo. "Vou ter meu filho", disse, e pela primeira vez em dias sua voz soou firme. "Com ou sem Rafael, vou ser mãe." As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções e mudanças. Rafael tentou ligar algumas vezes nos primeiros dias, mas Marina não atendia. Quando finalmente falou com ele, foi apenas para confirmar sua decisão. Teria o bebê e ele estava livre para seguir sua vida perfeita sem complicações. "Você vai se arrepender, Marina. Não venha me procurar depois", foram suas últimas palavras para ela. A gravidez trouxe desafios que ela não havia previsto. Os enjoos matinais a impediam de comer adequadamente, e várias vezes chegou atrasada ao trabalho ou à faculdade porque não conseguia sair da cama. Suas notas começaram a cair e a supervisora da loja fez comentários maldosos sobre sua falta de comprometimento. Quando finalmente contou para os pais, a reação foi mista. Sua mãe, Dona Rosa, chorou de alegria e preocupação ao mesmo tempo. "Minha filha, você tem certeza de que consegue criar um bebê sozinha?" "Consegui criar 3 filhos quando seu pai ficou desempregado", Marina respondeu, ecoando a força da mulher que a educara. "Vou conseguir criar um." Seu pai, seu Antônio, ficou quieto por um longo tempo antes de falar. "E o pai da criança?" "Não existe pai, papai. Só existe eu e meu bebê." Os meses passaram devagar. Marina precisou largar o emprego na loja quando a barriga começou a aparecer e os comentários maldosos se tornaram insuportáveis. Fernanda e Carla a ajudaram financeiramente e ela conseguiu alguns trabalhos como professora particular para complementar a renda. As noites eram as mais difíceis. Sozinha no quarto pequeno, com a mão na barriga que crescia dia após dia, Marina às vezes se perguntava se Rafael não tinha razão. Se não seria mais fácil ter feito o que ele queria. Mas então sentia o bebê se mexer, uma vida dançando dentro dela, e toda dúvida desaparecia. Aos 7 meses, descobriu que era uma menina. "Ela vai se chamar Sofia", disse para o médico do posto de saúde. "Significa sabedoria. Quero que ela seja mais sábia que a mãe." O parto aconteceu numa madrugada de dezembro, no hospital público mais próximo de casa. Sozinha na sala de parto, Marina gritou de dor e de medo, mas também de uma alegria ancestral que não sabia explicar. Quando ouviu o primeiro choro de Sofia, sentiu como se seu coração explodisse em milhares de pedaços que se reorganizaram numa configuração completamente nova. "Ela é linda", disse a enfermeira, colocando o bebê em seus braços. Marina olhou para a filha. Seus olhos escuros, seu narizinho perfeito, seus dedinhos minúsculos, e soube que havia tomado a decisão certa. Rafael podia ter abandonado as duas. Podia ter escolhido sua vida fácil sem complicações. Ela escolhera o amor. "Oi, meu amor", sussurrou para Sofia. "Sou sua mamãe e vamos ficar bem, eu prometo." Do lado de fora da janela do hospital, a cidade continuava sua vida normal, mas dentro daquele quarto simples, 2 vidas se entrelaçavam para sempre, unidas por um amor que nasceu da dor e cresceu na solidão, mas que era mais forte que qualquer adversidade. Os 7 anos que se seguiram ao nascimento de Sofia foram uma montanha-russa de sacrifícios, pequenas vitórias e descobertas sobre a própria força. Marina transformou-se de jovem sonhadora em mulher guerreira, moldada pelas necessidades da filha e pela determinação de provar que o amor de mãe era suficiente para construir uma vida digna. O apartamento que conseguiram era minúsculo. Um quarto, sala e cozinha no 2º andar de um prédio antigo na Zona Norte. As paredes eram finas o suficiente para ouvir as discussões dos vizinhos,
mas grossas o bastante para abafar suas próprias lágrimas nas noites mais difíceis. O cheiro de umidade se misturava com o aroma doce de talco infantil e das flores baratas que Marina insistia em comprar para alegrar o ambiente. Sofia cresceu rodeada de livros empilhados em caixotes, que serviam de estantes, desenhos coloridos, colados nas paredes descascadas, e o carinho incansável de uma mãe que trabalhava 3 turnos para garantir que ela tivesse tudo o que precisava. Marina dava aulas particulares de manhã, trabalhava numa escola municipal à tarde e corrigia provas à noite, quando a filha dormia. "Mamãe, por que você sempre está cansada?" Sofia perguntou numa tarde de sábado, seus 7 anos carregando uma sabedoria precoce que partia o coração de Marina. "Porque mamãe trabalha muito para que você tenha tudo o que merece, meu amor." Marina puxou a filha para o colo, aspirando o cheiro do shampoo infantil misturado com giz de cera. "Mas não estou cansada de você, nunca." A menina havia herdado os olhos escuros do pai, uma lembrança constante de Rafael que Marina aprendera a aceitar sem amargura. Mas tudo mais era dela. O sorriso generoso, a curiosidade insaciável, a maneira de franzir o nariz quando concentrada. Sofia era inteligente como uma esponja, absorvendo conhecimento com uma sede que impressionava até suas professoras. "Sua filha tem um potencial excepcional", disse a professora durante uma reunião escolar. "Com os estímulos certos, ela poderia ter um futuro brilhante." Marina sabia disso. Via nos olhos brilhantes de Sofia a mesma fome de conhecimento que ela própria tivera na infância. A diferença era que Marina estava determinada a dar à filha todas as oportunidades que ela mesma não teve. Economizava centavo por centavo para pagar aulas de inglês e reforço escolar. Suas próprias roupas vinham de brechós, seus sapatos eram remendados até não poder mais, mas Sofia sempre tinha material escolar novo e uniforme impecável. Marina cortara os próprios cabelos para economizar no salão, mas levava a filha para cortar com uma profissional a cada 2 meses. As refeições eram simples, mas nutritivas. Arroz, feijão, uma proteína quando o orçamento permitia, sempre acompanhados de conversas sobre o dia na escola, os sonhos da menina, as histórias que inventavam juntas. A televisão pequena e antiga só era ligada para desenhos educativos ou filmes que pudessem assistir abraçadas no sofá surrado. "Quero ser professora igual você, mamãe", Sofia declarou numa noite, enquanto Marina a ajudava com o dever de casa. "Você pode ser o que quiser, meu amor. Professora, médica, engenheira, astronauta." Marina acariciou os cabelos da filha. "O mundo é seu para conquistar." Sofia sorriu, mas depois ficou pensativa. "Mamãe, todas as minhas amigas têm papai. Por que eu não tenho?" Era a pergunta que Marina temia e esperava em igual medida. Respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Algumas famílias são diferentes, Sofia. Algumas têm mamãe e papai. Outras só têm mamãe. Outras só têm papai. Algumas têm 2 mamães ou 2 papais. O que importa não é o formato da família, é o amor que existe dentro dela. Mas você não fica triste às vezes por estar sozinha?" Marina olhou para a filha, seus olhos grandes e preocupados, e sentiu o coração apertar. "Eu não estou sozinha, meu bem. Eu tenho você. E você é a melhor companhia que eu poderia pedir." A resposta pareceu satisfazer Sofia por enquanto, mas Marina sabia que outras perguntas viriam. E quando viessem, ela estaria preparada para respondê-las com honestidade e amor. Do outro lado da cidade, em um apartamento de cobertura na Barra da Tijuca com vista panorâmica para o mar, Rafael Montenegro vivia uma vida completamente diferente. Aos 30 anos, havia se tornado o vice-presidente da empresa do pai, casara com Isabela Moreira, filha de outro empresário influente, e levava a existência dourada que sempre fora planejada para ele.
O apartamento era uma obra de arte moderna. Móveis de grife, obras de arte original nas paredes, vinhos caros na adega climatizada. Isabela era linda, elegante, com diploma em arquitetura por uma universidade europeia e conexões sociais que abriram ainda mais portas para os negócios da família Montenegro. Mas mesmo rodeado de luxo e sucesso, Rafael sentia um vazio estranho no peito que não conseguia preencher. Suas noites eram repletas de jantares sociais, festas em clubes exclusivos e conversas sobre negócios e viagens internacionais. Sua esposa era perfeita no papel de anfitriã, sempre impecável, sempre dizendo as coisas certas para as pessoas certas. Querido, precisamos definir a data da nossa lua de mel na Europa, Isabela disse numa manhã de domingo, folheando uma revista de turismo de luxo. Pensei no sul da França ou talvez a Toscana. Rafael murmurou algo em concordância, mas sua mente estava distante. Às vezes, sem aviso, se pegava pensando em Marina. Onde ela estaria? O que havia feito da vida? Tinha seguido em frente, casado com outro homem? A pergunta que mais o atormentava e que ele se recusava a formular completamente era sobre o bebê. Ela havia... Rafael, você está me ouvindo? A voz irritada de Isabela o trouxe de volta ao presente. Desculpe, amor. Estava pensando no relatório que preciso terminar amanhã. Ela suspirou, acostumada com as ausências mentais do marido. Às vezes, tenho a impressão de que você vive em outro mundo. Se ela soubesse como estava certa. Rafael vivia assombrado por fantasmas de uma vida que escolhera não viver, de decisões que tomara por conveniência e que agora questionava nas madrugadas insones. Seu escritório no Centro Empresarial da Barra era outro universo de eficiência e sucesso. Secretária competente, vista para a lagoa, reuniões com clientes importantes. Ele multiplicara o patrimônio da família, expandira os negócios para outros estados, era respeitado no meio empresarial como um jovem promissor com visão de futuro. Mas quando estava sozinho, especialmente durante as viagens de negócios, Rafael se pegava imaginando como seria sua vida se tivesse feito escolhas diferentes naquela manhã na clínica, 7 anos atrás. Se tivesse abraçado Marina ao invés de rejeitá-la. Se tivesse enfrentado a família ao invés de ceder às pressões. Você fez a escolha certa, dizia para si mesmo no espelho do banheiro. Não estava preparado para ser pai, ainda não está. Mas a convicção soava cada vez mais falsa, mesmo para seus próprios ouvidos. Aos poucos, Rafael começou a perceber que havia trocado a possibilidade de ser feliz pela certeza de ser bem-sucedido. E sucesso, descobriu, podia ser uma prisão dourada, muito solitária. Isabela falava constantemente sobre filhos, sobre começar uma família, sobre dar continuidade ao legado Montenegro. Mas toda vez que o assunto surgia, Rafael encontrava desculpas. Ainda eram jovens, queriam viajar mais, a empresa precisava de atenção total. Uma verdade que ele não admitia nem para si mesmo era que não conseguia imaginar ter um filho com Isabela, quando ainda se questionava sobre o filho que talvez já existisse em algum lugar da cidade, carregando seu sangue e sendo criado por uma mulher que ele abandonara no momento mais vulnerável da vida dela. Enquanto isso, Marina continuava construindo seu império de amor e determinação no apartamento pequeno da Zona Norte. Sofia crescia forte e curiosa, enchendo a casa de risadas e descobertas. Mãe e filha haviam criado tradições próprias, pizza caseira aos sábados, histórias inventadas antes de dormir, passeios gratuitos nos parques da cidade aos domingos. Mamãe é a mulher mais forte do mundo, Sofia disse para a professora quando pediu para as crianças falarem sobre suas mães. E talvez fosse mesmo. Marina havia transformado a dor do abandono em combustível para uma vida melhor. Cada não
que recebeu por ser mãe solteira. Cada olhar de julgamento, cada dificuldade financeira apenas fortaleceu sua determinação de provar que o amor era suficiente para criar uma criança excepcional. A vida de cada uma seguia em paralelo na mesma cidade. Duas histórias que um dia se cruzaram e agora corriam por trilhos completamente diferentes. Mas o destino, como sempre, guardava suas próprias surpresas. A viagem para São Paulo não estava nos planos de Marina. Depois de anos cuidando da carreira e da educação de Sofia com recursos limitados, uma oportunidade surgiu como um presente inesperado. Sua prima Letícia, que morava na capital, ofereceu um emprego temporário numa escola particular de elite. O salário de um mês equivalia a 3 meses do que ganhava no Rio. É só por 15 dias, Sofia. Vamos conhecer São Paulo juntas. Marina explicou enquanto arrumava a mala pequena que dividiriam. E o dinheiro vai ajudar muito com seus materiais escolares do ano que vem. Sofia, agora com 7 anos, vibrava com a perspectiva da aventura. Nunca havia andado de avião, nunca saíra do Rio de Janeiro. Seus olhos brilhavam de curiosidade enquanto empacotava seus desenhos favoritos e o ursinho de pelúcia que ganhara da mãe no último aniversário. Mamãe, o avião é muito alto? A gente vai ver as nuvens de perto? As perguntas saíam em cascata, revelando uma inteligência aguçada que sempre impressionava Marina. Vamos ver tudo lá de cima, meu amor. A cidade inteira vai parecer um mapa. O aeroporto Santos Dumont fervilhava de movimento numa segunda-feira de manhã. Marina segurava firmemente a mão de Sofia, tentando disfarçar a própria ansiedade. Era sua segunda vez em um avião. A primeira havia sido numa viagem de formatura da faculdade, há mais de 8 anos. Seus documentos estavam organizados numa pasta plástica que checava a cada 5 minutos. O voo atrasou 40 minutos devido ao tempo nublado, mas finalmente foram chamadas para o embarque. Sofia apertava contra o peito uma mochila pequena com seus tesouros. Lápis de cor, caderno de desenho, alguns livros infantis e uma foto das duas numa festa junina da escola. Passageiras Marina Santos e Sofia Santos, bem-vindas a bordo, disse a comissária com um sorriso profissional. Elas ocuparam os assentos 14A e 14B, próximos à janela. Sofia grudou o nariz no vidro, observando os funcionários do aeroporto movimentando bagagens lá embaixo. Marina ajustou os cintos de segurança, verificou se Sofia estava confortável e respirou fundo, tentando acalmar os nervos. O avião estava moderadamente cheio para um voo comercial de segunda-feira. Executivos voltando de reuniões no Rio, turistas encerrando o fim de semana prolongado, famílias como a delas em busca de oportunidades. O zumbido baixo dos motores se misturava com conversas dispersas e o som de bagagens sendo acomodadas nos compartimentos superiores. Atenção passageiros, em alguns instantes iniciaremos nosso embarque. A voz do comandante ecoou pelos alto-falantes, enquanto Marina tentava se concentrar nas instruções de segurança. Foi quando ouviu passos pesados no corredor e uma voz familiar fazendo uma pergunta para a comissária sobre a localização do assento. Uma voz que não ouvia há 7 anos, mas que ainda ecoava em seus pesadelos e às vezes em seus sonhos mais confusos. Marina sentiu o sangue gelar nas veias, virou-se devagar, rezando para estar enganada, para que fosse apenas paranoia ou coincidência cruel do destino. Mas quando seus olhos encontraram a figura que caminhava pelo corredor, o mundo pareceu parar. Rafael Montenegro estava ali, a apenas 3 metros de distância, arrastando uma bagagem de mão cara e vestindo um terno que custava mais que o aluguel de Marina por vários meses. Seus cabelos continuavam perfeitamente penteados. O porte era o mesmo, confiante, elegante, acostumado a ocupar espaços como se fossem seus por direito. Ele ainda não a havia visto.
Procurava seu assento, conferindo o número no bilhete com a concentração de quem estava acostumado a viajar frequentemente. Marina teve alguns segundos preciosos para processar a situação, para decidir se deveria se esconder, fingir que não o conhecia, ou simplesmente torcer para que ele não olhasse em sua direção. "Mamãe, você está bem?" Ficou pálida. Sofia sussurrou, puxando a manga da blusa de Marina. A voz da filha trouxe Marina de volta à realidade. Seus instintos maternos se ativaram instantaneamente. Precisava proteger Sofia, mantê-la longe dessa situação. Mas como esconder uma criança num avião que estava prestes a decolar? Rafael parou na fileira 12, 2 poltronas à frente delas. Marina prendeu a respiração, observando cada movimento dele enquanto acomodava a bagagem no compartimento superior. Suas mãos eram as mesmas que um dia acariciaram seu rosto, seus ombros tinham a mesma largura que ela costumava admirar. Mas havia algo diferente em sua postura, uma maturidade que os anos haviam trazido. "Com licença", ele disse para um passageiro que estava no seu caminho, e a voz soou exatamente como Marina lembrava. Grave, educada, com aquele sotaque carioca amaciado pela educação cara. Sofia continuava grudada na janela, comentando sobre os aviões que via na pista. "Olha, mamãe, aquele ali é muito maior que o nosso. Deve levar mais pessoas, né?" Marina murmurou algo em resposta, mas toda a sua atenção estava focada em Rafael, que finalmente se sentou. Ele tirou o celular do bolso, ajustou o relógio caro no punho e passou a mão pelos cabelos num gesto que ela conhecia bem, algo que ele fazia quando estava nervoso ou pensativo. O avião começou a se movimentar na pista e Sofia voltou sua atenção total para a janela. "Estamos andando, mamãe. Olha como é rápido." Foi então que aconteceu. Rafael se levantou para pegar algo na bagagem de mão e, ao se virar, seus olhos varreram automaticamente o interior do avião. Marina tentou abaixar a cabeça, fingir que estava ocupada com Sofia, mas foi tarde demais. Os olhos dele encontraram os dela através do corredor estreito. O tempo parou. 7 anos de história compartilhada, de amor, traição, abandono e crescimento se condensaram naquele momento de reconhecimento mútuo. Rafael ficou imóvel por alguns segundos, como se questionasse a própria visão. Seus lábios se entreabriram ligeiramente, os olhos se arregalaram numa expressão de choque genuíno. Marina sentiu o coração disparar no peito. Suas mãos começaram a tremer e ela as fechou em punhos para disfarçar. Manteve o olhar fixo no dele, numa mistura de desafio e vulnerabilidade que não conseguia controlar. Rafael olhou para Sofia, que ainda estava distraída com a janela, e Marina viu o exato momento em que ele notou a semelhança. Os olhos escuros da menina, a linha do maxilar, a maneira como franzia a testa quando concentrada, tudo nela gritava a paternidade que ele havia rejeitado. Sua expressão mudou de surpresa para algo que Marina não conseguiu decifrar completamente. Choque, reconhecimento, culpa, talvez tudo ao mesmo tempo. Ele olhou novamente para Marina, depois para Sofia, como se tentasse resolver uma equação complexa que não fazia sentido. "Mamãe, por que aquele homem está olhando para a gente?" Sofia finalmente percebeu a tensão no ar e seguiu o olhar da mãe. Rafael ouviu a pergunta e seu rosto empalideceu visivelmente. A voz de Sofia, aguda e curiosa, carregava uma inocência que tornava a situação ainda mais surreal. Ele estava olhando para sua filha, uma filha que não sabia que existia, uma criança que cresceu sem seu nome, sem sua presença, sem saber que tinha um pai. Marina colocou o braço protetor ao redor de Sofia. "Ele deve estar confundindo a gente com outras pessoas, meu bem. Não se preocupe." Mas Sofia, com a percepção aguçada das crianças, continuou observando Rafael. "Ele parece importante. Está de terno igual os homens da televisão."
Rafael permaneceu de pé no corredor, claramente abalado. Outros passageiros começaram a olhar, esperando que ele se movesse ou se sentasse. Uma comissária se aproximou discretamente. Senhor, precisamos que retorne ao seu assento para a decolagem. Ele assentiu mecanicamente, mas seus olhos não conseguiam se desviar de Marina e Sofia. Sentou-se lentamente, virando-se na poltrona para continuar observando as duas. Marina sentiu náusea. Não era justo. Depois de 7 anos reconstruindo sua vida, criando Sofia sozinha, superando todas as dificuldades, ele aparecia assim, do nada, quando ela finalmente havia encontrado paz. Era como se o destino estivesse testando sua força mais uma vez. O avião acelerou na pista e decolou suavemente. Sofia ficou extasiada, com a sensação de deixar o chão, comentando sobre tudo que via lá embaixo. Mas Marina mal conseguia respirar. Sentia os olhos de Rafael fixos nelas, e cada minuto do voo de 1h30 se estendia como uma eternidade. É nossa primeira viagem de avião, né, mamãe? Sofia disse alto o suficiente para os passageiros próximos ouvirem. Marina viu Rafael se virar completamente na poltrona. Ele não estava mais tentando disfarçar que as observava. Sua expressão era uma mistura complexa de fascinação e arrependimento, como se estivesse vendo um fantasma que ao mesmo tempo o aterrorizava e o encantava. Sofia tinha seus olhos, mas sorria como Marina. Falava com a confiança de uma criança amada e segura, gesticulava com as mãos pequenas enquanto descrevia o que via pela janela. Era impossível não perceber a inteligência brilhante por trás daqueles olhos escuros, a curiosidade insaciável, a personalidade forte que já se desenhava aos 7 anos. Marina percebeu que Rafael estava absorvendo cada detalhe de Sofia, cada palavra, cada gesto. Viu quando ele notou que ela usava roupas simples, mas bem cuidadas, quando observou a mochila pequena com remendos discretos, quando percebeu que Marina cortara o próprio cabelo para economizar. 30 minutos de voo se passaram em um silêncio tenso. Rafael não conseguia parar de olhar e Marina não conseguia relaxar. Sofia, alheia à atenção dos adultos, continuava encantada com a experiência de voar. Foi quando a turbulência começou que tudo mudou. O avião balançou violentamente e Sofia se assustou, agarrando o braço da mãe. Mamãe, o que está acontecendo? O avião vai cair? Antes que Marina pudesse responder tranquilizando a filha, Rafael se levantou. Sem pensar nas consequências, movido por um instinto paterno que nem sabia que possuía, ele se aproximou. Ei, pequena, disse suavemente, é só turbulência. É normal, como quando você anda de carro numa estrada com buracos. Sofia o olhou com curiosidade, mas sua voz a tranquilizou. Você tem certeza? Tenho sim, já voei muitas vezes e isso sempre passa rapidinho. Marina ficou paralisada, observando a primeira interação entre pai e filha. Rafael falava com Sofia com uma gentileza natural que a surpreendeu, e Sofia, sempre social, respondeu sem medo. Qual é seu nome? Ela perguntou. Rafael hesitou, olhando para Marina como se pedisse permissão. Rafael, e o seu? Sofia, é um nome bonito, né? Mamãe disse que significa sabedoria. É lindo, combina com você. A turbulência passou, mas Rafael não voltou ao seu lugar imediatamente. Ficou ali, agachado no corredor, conversando com a filha que acabara de conhecer, tentando absorver 7 anos perdidos em alguns minutos preciosos. A aterrissagem em São Paulo transcorreu num silêncio carregado de tensão. Marina manteve Sofia distraída, apontando os prédios que cresciam pela janela conforme o avião se aproximava do solo. Mas não conseguia ignorar que Rafael permanecia virado em sua poltrona, observando cada movimento delas. Passageiros, bem-vindos ao aeroporto de Congonhas. Temperatura externa de 22 graus.
A voz do comandante ecoou pela cabine enquanto Marina organizava mentalmente sua estratégia de fuga. Assim que as portas se abrissem, pegaria Sofia pela mão e sumiria na multidão do aeroporto. Mas Rafael tinha outros planos. Quando o sinal de desafivelamento dos cintos acendeu, ele se levantou rapidamente e veio em direção ao assento delas. Sua presença preencheu o corredor estreito, bloqueando qualquer possibilidade de fuga imediata. Marina. Sua voz saiu rouca, carregada de uma emoção que ele claramente lutava para controlar. Podemos conversar? Não temos nada para conversar, Rafael. Ela manteve o tom baixo, consciente de que Sofia observava tudo com curiosidade crescente. Por favor, só 5 minutos. Ele olhou para Sofia e engoliu seco. Eu preciso entender. Sofia puxou a manga da blusa da mãe. Mamãe, você conhece ele? Por que está sendo mal educada? A pergunta inocente da filha fez Marina corar. Ela havia ensinado Sofia a ser educada com todos, e agora estava sendo rude na frente da criança. Rafael aproveitou a deixa. Sua mãe e eu éramos amigos há muito tempo, Sofia. Só fiquei surpreso de encontrá-las aqui. Amigos? Sofia inclinou a cabeça, estudando o rosto de Rafael com a intensidade de uma detetive mirim. Você parece triste. Os amigos não deveriam ficar felizes quando se encontram? A observação perspicaz deixou Rafael visivelmente abalado. Marina viu suas mãos tremerem ligeiramente enquanto ele se agarrava ao encosto da poltrona. Os outros passageiros começaram a se movimentar, pegando bagagens e se dirigindo à saída. Marina sabia que não poderia ficar ali muito mais tempo sem chamar ainda mais atenção. Está bem, ela sussurrou através dos dentes cerrados. 5 minutos, no saguão. O aeroporto de Congonhas fervilhava com o movimento típico de uma segunda-feira. Marina segurou firmemente a mão de Sofia enquanto caminhavam em direção à área de bagagens, Rafael a alguns passos atrás. Ela podia sentir seus olhos fixos nelas, absorvendo cada detalhe da interação entre mãe e filha. Olha, mamãe, São Paulo é mesmo maior que o Rio, Sofia comentou, impressionada com o tamanho do aeroporto. É sim, meu amor. Lembra que conversamos sobre as diferenças entre as cidades? Marina tentava manter a normalidade na voz, mas sentia como se estivesse representando um papel enquanto seu mundo desmoronava internamente. 7 anos de paz, de reconstrução, de vida cuidadosamente organizada estavam sendo destruídos a cada segundo que Rafael permanecia ali. Eles se posicionaram próximo a uma área mais reservada, longe do fluxo principal de passageiros. Sofia se sentou numa poltrona com sua mochila, tirando o caderno de desenho para se ocupar. Rafael e Marina ficaram de pé, 1 metro de distância entre eles. Uma distância que parecia simultaneamente imensa e insignificante. Ela é minha filha. Não foi uma pergunta. A voz de Rafael saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma certeza que fazia qualquer negação impossível. Marina ergueu o queixo desafiadoramente. Ela é minha filha. Você abriu mão de qualquer direito quando me abandonou na porta daquela clínica. Marina, Rafael passou a mão pelos cabelos, o mesmo gesto nervoso que ela lembrava. Eu era jovem, tinha medo, a pressão da família... Para! Marina levantou a mão, interrompendo-o. Não quero ouvir suas desculpas. Não quero saber dos seus medos de 7 anos atrás. Você fez sua escolha. E você fez a sua. Ele olhou para Sofia, que desenhava concentrada, alheia à atenção dos adultos. Você decidiu ter o bebê. Eu decidi ter minha filha. E criei ela sozinha, sem a ajuda de ninguém, especialmente sua. Rafael se aproximou 1 passo, e Marina instintivamente recuou. O movimento não passou despercebido por ele, que parou imediatamente. Como você conseguiu?
Financeiramente, quero dizer. Você era estudante, trabalhava meio período. A pergunta soou genuinamente preocupada, mas Marina a recebeu como um insulto. Acha que eu não seria capaz? Que uma garota pobre não conseguiria criar uma criança sem a ajuda do papai rico? Não é isso, eu só... Ele respirou fundo, tentando se recompor. Eu quero saber sobre ela, sobre vocês. Como ela é na escola? Do que gosta? É inteligente? Parece ser muito inteligente. Marina olhou para Sofia, que havia parado de desenhar e prestava atenção na conversa dos adultos. A menina tinha uma expressão pensativa, como se tentasse decifrar os adultos sem entender completamente o que acontecia. Ela é a primeira da turma em todas as matérias. Lê desde os 4 anos. Fala inglês básico porque eu ensino em casa. Adora desenhar, inventar histórias, fazer perguntas sobre tudo. A voz de Marina se suavizou automaticamente quando falava sobre a filha. É curiosa, generosa, corajosa. É a pessoa mais incrível que eu conheço. Rafael absorveu cada palavra como se fosse água no deserto. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele tentou disfarçar, mas Marina notou. Ela sabe sobre mim? A pergunta saiu quase inaudível. Ela sabe que tem um pai, mas que ele não faz parte da nossa vida. Nunca perguntou detalhes até agora, mas sei que um dia vai querer saber mais. O que você vai contar? Marina o encarou diretamente nos olhos. A verdade. Que quando ela mais precisou de um pai, ele escolheu desaparecer. As palavras atingiram Rafael como tapas físicos. Ele se curvou ligeiramente, como se tivesse levado um soco no estômago. Marina, Sua voz falhou. Eu me arrependo. Todo dia. Não passa um dia que eu não pense em você, na decisão que tomei, no que poderia ter sido diferente. Arrependimento não muda o passado, Rafael. Não apaga as noites que passei sozinha no hospital quando ela nasceu. Não paga as contas que tive que dividir em 10 vezes. Não consolou ela quando perguntou por que todas as amigas tinham papai e ela não. Sofia se levantou da poltrona e se aproximou deles, percebendo que a conversa estava ficando tensa. Mamãe, você está triste? O Rafael fez alguma coisa ruim? A pergunta inocente caiu como uma bomba no meio da discussão. Rafael se ajoelhou para ficar na altura de Sofia, seus olhos brilhando com lágrimas mal contidas. Eu fiz algo ruim sim, Sofia. Há muito tempo, e sua mãe está triste por causa disso. Sofia o estudou com seus olhos escuros, tão parecidos com os dele. Mas quando fazemos algo ruim, pedimos desculpas e tentamos consertar, né? É o que a mamãe sempre me ensina. Rafael olhou para Marina por cima da cabeça de Sofia. Sua mãe é muito sábia, e você também. Meu nome significa sabedoria, Sofia disse orgulhosa. A mamãe escolheu especialmente para mim. É um nome perfeito para você. Marina observava a interação entre pai e filha com o coração partido. Sofia respondia naturalmente a Rafael, sem medo ou estranheza. Havia algo neles que se reconhecia automaticamente, uma conexão que nem mesmo anos de separação conseguiam apagar. Sofia, querida, precisamos ir. Titia Letícia está nos esperando. Marina estendeu a mão para a filha. Já? Mas eu queria conversar mais com o Rafael. Ele é legal. Rafael se levantou lentamente, claramente lutando contra emoções intensas. Talvez possamos nos ver outras vezes, quando você estiver em São Paulo? Não. A resposta de Marina foi firme e imediata. Não vamos complicar as coisas. Marina, por favor, eu sei que não tenho direito, mas... Ele olhou para Sofia, depois voltou para ela. Ela é minha filha também. Agora você lembra disso? Depois de 7 anos? A voz de Marina subiu um tom, e algumas pessoas começaram a olhar. Sofia percebeu a tensão e se posicionou entre os dois adultos como uma pequena mediadora. Por favor, não briguem. Brigar deixa todo mundo triste.
Rafael se curvou novamente para falar com ela. Você está certa, Sofia. Desculpe por deixar você triste. Ele olhou para Marina. Desculpe por deixar vocês duas tristes. Marina pegou a mão de Sofia e começou a se afastar. Vamos, meu amor. Espera! Rafael gritou, fazendo várias pessoas se virarem. Ele se aproximou rapidamente, tirando um cartão do bolso. Meu telefone, por favor, se precisarem de alguma coisa, qualquer coisa... Marina olhou para o cartão como se fosse veneno, mas Sofia o pegou antes que ela pudesse recusar. Obrigada, Rafael. Você é gentil. E assim, com a inocência de uma criança de 7 anos, Sofia aceitou o primeiro elo de ligação com um pai que nem sabia que existia. Marina viu o cartão nas mãozinhas da filha e soube que sua vida acabara de se complicar imensamente. Enquanto se afastavam, ela podia sentir Rafael parado no mesmo lugar, observando-as partir. Sofia acenou para ele por cima do ombro, e Marina teve certeza de que ouviu um soluço abafado vindo da direção onde o deixaram. Mamãe, por que o Rafael estava chorando? Sofia perguntou quando já estavam longe. Marina parou de caminhar e se ajoelhou na frente da filha, segurando suas mãozinhas. Às vezes, os adultos choram quando se lembram de coisas tristes do passado, meu bem. Ele se lembra de você? Se lembra, sim. E você se lembra dele? Marina olhou nos olhos da filha, olhos que eram uma mistura dela com Rafael, e respondeu com toda a honestidade que conseguiu reunir. Eu me lembro, Sofia, e é por isso que é tão complicado. Os 3 dias que se seguiram ao encontro no aeroporto foram uma tortura silenciosa para Marina. Hospedadas na casa simples da prima Letícia, em Moema, ela tentava se concentrar no trabalho na escola particular, mas sua mente continuava voltando obsessivamente para aquele momento no avião, quando os olhos de Rafael encontraram os dela. Sofia, por outro lado, não parava de falar sobre o homem gentil do avião. Durante o jantar, enquanto ajudava Letícia a preparar a mesa, comentou casualmente: Tia, você acha que pessoas podem se parecer sem ser da família? Por que você pergunta, meu bem? Letícia olhou curiosa para a sobrinha. É que o Rafael do avião tem os mesmos olhos que eu. Mamãe sempre diz que meus olhos são especiais, mas nunca vi ninguém com olhos iguais aos meus. Marina quase derrubou o copo que estava segurando. Letícia a observou com preocupação, notando a palidez súbita da prima. Sofia, vai brincar no quarto um pouquinho. Preciso conversar com sua mãe. Quando ficaram sozinhas na cozinha pequena, Letícia cruzou os braços e encarou Marina. Vai me contar o que está acontecendo ou vou ter que adivinhar? Marina desabou numa cadeira, passando as mãos pelo rosto cansado. O pai da Sofia estava no mesmo voo que a gente. O cara que te abandonou grávida? Aquele filho da mãe? Letícia sempre foi direta demais para o próprio bem. Ele viu ela, Letícia, e percebeu na hora que era filha dele. E o que ele quer? Não sei. Diz que se arrependeu, que pensa em mim todo dia. Marina riu amargamente. 7 anos depois é fácil ter arrependimento. E a Sofia? Ela desconfia de alguma coisa? Ela gostou dele, achou ele gentil e ficou impressionada com a semelhança dos olhos. Letícia se sentou ao lado da prima, colocando a mão sobre a dela. O que você vai fazer? Nada. Vamos voltar para o Rio em 10 dias e esquecer que isso aconteceu. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Na manhã do 4º dia, Marina saiu cedo para trabalhar na escola, deixando Sofia com Letícia, que tinha folga. Quando voltou para o almoço, encontrou a filha brincando na sala com uma boneca nova que não reconheceu. Sofia, de onde veio essa boneca? O Rafael trouxe. Ele veio aqui para saber se estávamos bem. O sangue de Marina gelou. Como assim ele veio aqui? Como ele descobriu onde estamos? Letícia apareceu na porta da cozinha claramente constrangida. Mari, ele chegou há 1 hora. Disse que queria se certificar de que vocês estavam bem instaladas em São Paulo.
E você deixou ele entrar? Deixou ele dar presente para minha filha? Calma, prima. Ele foi educado, perguntou sobre você, quis saber como Sofia estava se adaptando à cidade. Marina se virou para a filha, tentando controlar a irritação. Sofia, querida, pode ir brincar no quarto? Mamãe precisa conversar com a tia. Quando a menina saiu, Marina explodiu. Como você pode deixar um estranho entrar aqui e dar presentes para minha filha? Ele não é exatamente um estranho, Mari. É o pai dela. Ele não é pai de ninguém. Pais não abandonam os filhos. Mas ele disse que quer conversar com você. Disse que tem algo importante para falar. Marina andava de um lado para o outro da sala pequena, tentando processar a informação. Ele deixou algum recado? Deixou. Letícia pegou um papel da mesa de centro. Disse que vai estar às 3 da tarde no café da esquina da escola onde você trabalha. Que não vai te importunar se você não quiser falar, mas que precisa muito de 5 minutos. Marina olhou para o papel com a letra elegante de Rafael, uma letra que conhecia dos bilhetes românticos que ele costumava deixar para ela na época da faculdade. As lembranças vieram como uma onda, trazendo junto a dor que pensava ter superado. Às 3 da tarde, contra todos os seus instintos de autopreservação, Marina estava no café indicado. Rafael já esperava numa mesa no fundo, nervoso, mexendo constantemente no celular. Quando a viu entrar, se levantou imediatamente. Você veio. Sua voz carregava uma mistura de alívio e surpresa. Vim para deixar claro que não quero você na vida da minha filha. Eles se sentaram um de frente para o outro, a tensão palpável no ar. Rafael estava diferente da manhã no aeroporto, menos choque, mais determinação. Marina, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que fui um covarde, que te abandonei quando mais precisava de mim. Pelo menos admite. Mas preciso que saiba que não passou um dia em que eu não tenha pensado em você. Em como você estava, se tinha conseguido se formar, se... Ele engoliu seco. Se tinha feito o que eu pedi naquela clínica. E isso faz diferença agora? Rafael se inclinou para a frente, seus olhos intensos fixos nos dela. Faz toda a diferença, porque agora sei que tenho uma filha linda, inteligente, incrível, e sei que você a criou sozinha, apesar de tudo. Eu não criei ela apesar de tudo. Eu criei ela porque a amo mais que tudo neste mundo. Eu sei. E é por isso que você é a mulher mais forte que conheço. As palavras soaram sinceras, mas Marina se manteve na defensiva. O que você quer, Rafael? Quero conhecer minha filha. Quero fazer parte da vida dela, se você permitir. Permitir? Marina riu sem humor. Você acha que é assim? Que pode aparecer depois de 7 anos e exigir direitos paternos? Não estou exigindo nada, estou implorando. A palavra implorando saída da boca de Rafael Montenegro, um homem acostumado a ter tudo o que queria, foi como um tapa na face de Marina. Sofia não sabe quem você é, Rafael. Para ela, você é apenas um estranho gentil que encontramos no avião. Mas ela gostou de mim, percebi isso ontem. Ela gosta de todo mundo. É uma criança sociável, confiante, porque cresceu cercada de amor. O amor que você deu a ela. Rafael pausou, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. O amor que deveria ter vindo de nós dois. Marina sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar na frente dele. É tarde demais para arrependimentos, Rafael. É tarde demais para recomeçar nosso relacionamento, Marina. Eu sei disso. Sei que você nunca vai me perdoar completamente pelo que fiz. Nunca mesmo. Mas não é tarde demais para ser pai da Sofia. A declaração ficou suspensa no ar entre eles. Marina observou o rosto de Rafael, procurando sinais de falsidade, de interesse financeiro, de qualquer motivação escondida. Mas tudo que via era um arrependimento genuíno e um desejo desesperado de correção. Você é casado, Rafael? Lembro que vi a notícia do seu casamento há alguns anos. Ele abaixou os olhos. Sou.
Com Isabela. Mas é complicado. Sua esposa sabe sobre Sofia? Não, ninguém sabe. Minha família ainda acha que você... Ele não terminou a frase. Ainda acham que eu matei seu neto. Marina terminou friamente. Rafael fechou os olhos, claramente envergonhado. Eles vão saber a verdade agora. E o que isso significa para Sofia? Ela vai ser o segredo sujo da família Montenegro? Não, nunca. Sofia não é segredo sujo nenhum. Ela é minha filha e tenho orgulho dela. Orgulho? Marina se levantou abruptamente. Você tem orgulho de uma filha que não ajudou a criar? Que não conhece? Que nunca a apoiou financeiramente? Rafael também se levantou, desesperado. Marina, deixa eu compensar isso. Deixa eu ser o pai que deveria ter sido desde o início. Como? Pagando pensão? Visitando aos fins de semana quando tiver tempo na agenda? Do jeito que você quiser. Do jeito que for melhor para ela. Marina o encarou por um longo momento. Viu nos olhos dele algo que não esperava. Humildade genuína. O Rafael, arrogante e mimado, que a havia abandonado, havia amadurecido, carregava o peso das próprias escolhas. Sofia não pode saber quem você é, disse finalmente. Pelo menos não ainda. Por quê? Porque ela é criança, Rafael. Porque não entende traição, abandono, arrependimento. Para ela, pai é alguém que sempre esteve lá. Se você quiser fazer parte da vida dela, vai ter que conquistar esse direito devagar. Rafael assentiu eagerly. Sim, como você quiser. E se um dia você se cansar dessa brincadeira de ser pai, se decidir que é complicado demais para a sua vida perfeita, isso não vai acontecer. Como posso ter certeza? Rafael ficou em silêncio por um momento, depois tirou o celular do bolso. Mostrou a tela para Marina. Era uma foto que ele havia tirado discretamente no aeroporto de Sofia desenhando na mochila. Porque desde que a vi, não consigo parar de olhar para essa foto. Porque quando ela sorriu para mim, senti algo que nunca tinha sentido antes. Porque pela primeira vez na vida, quero ser uma pessoa melhor. Marina olhou para a foto da filha na tela do celular de Rafael e sentiu seu coração apertar. Era a primeira foto que ele tinha da própria filha, tirada escondido como um estranho apaixonado. Se eu deixar você conhecer ela melhor, disse lentamente, será nos meus termos. Sofia vem em primeiro lugar, sempre. Sempre. Ele concordou imediatamente. E na primeira vez que você a decepcionar, some da nossa vida para sempre. Entendido. Marina respirou fundo, sabendo que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo novamente. Está bem, mas devagar, Rafael, e você vai ter que provar que merece. Os dias seguintes em São Paulo se transformaram numa dança delicada entre esperança e desconfiança. Rafael começou a aparecer discretamente nos lugares onde Marina e Sofia estariam. No parque próximo à casa da Letícia, na lanchonete onde costumavam tomar sorvete, sempre mantendo uma distância respeitosa até ser convidado a se aproximar. Marina observava cada interação com olhos de falcão, pronta para proteger Sofia ao menor sinal de falsidade. Mas o que via a surpreendia gradualmente. Rafael demonstrava uma paciência infinita com a filha, ouvia atentamente suas histórias mirabolantes sobre escola e amigos, e respondia às perguntas curiosas dela com a seriedade de quem conversava com uma adulta. Por que você mora em São Paulo? Sofia perguntou numa tarde, enquanto os três caminhavam pelo Parque Ibirapuera. Na verdade, eu moro no Rio, igual vocês. Só vim trabalhar aqui alguns dias. Rafael explicou, empurrando o balanço onde ela se sentara. Ah, então a gente pode se ver lá também? Marina interveio rapidamente. Sofia, o Rafael é muito ocupado. Tem muitas responsabilidades. Rafael parou de empurrar o balanço e olhou diretamente para Marina. Na verdade,
Estou reorganizando minha agenda. Talvez tenha mais tempo livre a partir de agora. A frase carregava um peso de promessa que Marina tentou ignorar. Não podia se permitir acreditar que ele realmente mudaria sua vida por eles. Mamãe, posso brincar no escorregador? Sofia saltou do balanço, já correndo em direção ao playground. Sozinhos no banco, Marina e Rafael ficaram observando a menina brincar. Ela subia e descia o escorregador com a energia inesgotável dos 7 anos, ocasionalmente acenando para eles e gritando: "Olhem só como sou corajosa!" "Ela é incrível", Rafael murmurou, seus olhos fixos na filha. "É mesmo. Como você conseguiu? Criar uma criança tão confiante, tão feliz, passando por tantas dificuldades?" Marina demorou a responder, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Amor incondicional e muita conversa. Sofia sempre soube que podia contar comigo para qualquer coisa. Mesmo sobre o pai?" "Especialmente sobre o pai." Marina o encarou. Quando ela perguntava, eu dizia a verdade, que o papai dela teve medo e não soube como ser pai quando ela era bebê. Rafael engoliu seco. "O que mais você dizia? Que talvez um dia ele crescesse e aprendesse, mas que enquanto isso não acontecia, ela tinha o amor da mamãe em dose dupla." As palavras atingiram Rafael como flechas certeiras. Marina havia mantido a porta aberta para ele durante todos esses anos, mesmo depois do abandono, mesmo criando Sofia sozinha. Você é extraordinária." "Não sou, não. Sou só uma mãe fazendo o melhor que pode." "Marina, Rafael respirou fundo, reunindo coragem. "Eu quero contar para ela quem eu sou. Quero assumir minha responsabilidade." Marina sentiu o coração acelerar. Rafael não é tão simples assim. Por que não? Porque papai não é só um título, é uma função. É estar presente nas noites de febre, nos medos noturnos, nas apresentações da escola, nos machucados do joelho. Eu quero estar presente para tudo isso a partir de agora. E sua esposa, sua família, seus negócios? Rafael ficou em silêncio por um momento, observando Sofia fazer amizade com outras crianças no playground. "Isabela e eu não temos filhos. Ela não pode ter filhos." A informação pegou Marina de surpresa. "Rafael, eu não sabia." "Tentamos por 2 anos. Tratamentos, médicos, especialistas. Quando descobrimos que era impossível, nossa relação mudou. Ela ficou amarga, distante. Eu me afundei no trabalho para escapar." Marina sentiu uma pontada de compaixão pelo homem ao seu lado. "Sinto muito. Sabe o que é irônico? Durante todo esse tempo, eu já tinha uma filha linda, saudável, inteligente, e joguei tudo fora por medo." "Rafael, não, deixa eu falar." Ele se virou para encará-la completamente. "Esses últimos dias, vendo vocês duas, vendo como Sofia ri, como confia nas pessoas, como é carinhosa. Marina, pela primeira vez em anos, eu me sinto completo." Marina viu lágrimas se formando nos olhos dele. Era a primeira vez que via Rafael chorar desde que se conheceram. "Ela faz isso mesmo", sussurrou. "Sofia tem o dom de fazer as pessoas se sentirem especiais. É porque você a criou com tanto amor que ela transborda amor." "Papai! Mamãe!" Sofia corria em direção a eles, e Marina sentiu o coração parar ao ouvir a palavra papai saindo da boca da filha. Mas então percebeu que Sofia se dirigia a uma família próxima, não a eles. Rafael também havia percebido, e sua expressão era de dor pura. "Um dia", Marina disse suavemente, "talvez um dia ela possa te chamar assim também. Você deixaria? Se você provar que merece. Se mostrar que é para valer, não uma fase passageira." "Como posso provar?" Marina levantou do banco quando Sofia voltou correndo, com as bochechas vermelhas de tanto brincar. "Mamãe, estou com sede." "Vamos comprar um suco então."
Marina estendeu a mão para a filha, depois olhou para Rafael. Quer vir conosco? Posso? Claro que pode, Sofia respondeu antes da mãe. Você é nosso amigo agora. No caminho para a lanchonete, Sofia caminhou entre os dois, segurando a mão de ambos. Era a primeira vez que Marina sentia uma conexão familiar, mesmo que frágil e temporária. Rafael, Sofia disse de repente, você tem filhos? Marina e Rafael trocaram um olhar rápido sobre a cabeça da menina. Tenho uma filha muito especial, Rafael respondeu cuidadosamente. Que legal! Ela tem a minha idade? Como ela é? Ela tem exatamente a sua idade. É a menina mais inteligente e corajosa que conheço. Onde ela está? Por que não trouxe ela para brincar comigo? Rafael parou de caminhar, se ajoelhou na frente de Sofia e olhou nos olhos dela, olhos tão parecidos com os seus. Sabe, Sofia, às vezes os papis cometem erros muito grandes e às vezes demora muito tempo para eles aprenderem como consertar esses erros. Sofia inclinou a cabecinha, pensativa. Mas você disse que quando fazemos algo errado, pedimos desculpas e tentamos consertar. Você tem razão, é exatamente isso que estou tentando fazer agora. Sua filha vai perdoar você? Rafael olhou para Marina, que observava a cena com o coração apertado. Eu espero que sim, mas só se eu provar que mereço o perdão dela. Se ela for inteligente, igual você disse, vai perdoar sim. Pessoas inteligentes sabem dar segundas chances. A simplicidade da lógica infantil fez Rafael sorrir através das lágrimas que ameaçavam cair. Você acha mesmo? Acho. Mamãe sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance para ser melhor. Rafael olhou para Marina, que assentiu quase imperceptivelmente. Sua mãe é muito sábia. É mesmo, ela é a pessoa mais sábia do mundo. Quando chegaram à lanchonete, Sofia escolheu um suco de morango e um sanduíche natural. Rafael insistiu em pagar e Marina não protestou, uma pequena concessão que ele notou e agradeceu silenciosamente. Rafael, Sofia disse enquanto mordia o sanduíche, você vai ficar mais tempo em São Paulo? Não sei ainda. Depende de algumas coisas. Eu queria que ficasse. É legal ter um amigo adulto para conversar. Marina sentiu uma fisgada no peito. Sofia estava se apegando a Rafael, exatamente o que ela temia. Sofia, lembra que conversamos sobre não se apegar muito às pessoas que conhecemos em viagens? Mas o Rafael não é só uma pessoa de viagem, né? Ele mora no Rio também. Rafael interveio suavemente. Sua mãe está certa, Sofia. É importante não criar expectativas muito grandes. Expectativas é quando esperamos que algo aconteça sem ter certeza de que vai acontecer mesmo. Sofia ficou pensativa, processando a informação com a seriedade de sempre. Então, se eu não criar expectativas, posso continuar sendo amiga do Rafael? Marina e Rafael se entreolharam novamente. A pergunta da menina era simples, mas carregava toda a complexidade da situação que estavam vivendo. Pode sim, Marina respondeu finalmente, mas lembrando sempre que as pessoas adultas têm vidas complicadas. Tá bom, eu entendo. Mas Rafael sabia que não queria ser apenas um amigo adulto complicado na vida de Sofia. Queria ser o pai que nunca foi, o homem que a protegesse, que estivesse presente em todos os momentos importantes da vida dela. E pela primeira vez, desde que a viu no avião, começou a acreditar que talvez fosse possível. O último dia de Marina e Sofia em São Paulo chegou carregado de uma melancolia que nenhuma das duas conseguia explicar completamente. Durante 2 semanas, suas vidas haviam sido viradas de cabeça para baixo pela presença de Rafael, e agora teriam que voltar à rotina no Rio sem saber se ele cumpriria as promessas feitas. Sofia empacotava seus desenhos novos numa pasta que Rafael havia comprado para ela. Um presente simples, mas que significava muito para a menina.
Entre as folhas coloridas estava um retrato que ela fizera dos três juntos no parque, com ela no meio, segurando as mãos de mamãe e amigo Rafael. Mamãe, quando a gente chegar no Rio, o Rafael vai nos visitar? A pergunta que Marina esperava finalmente veio, carregada da ansiedade infantil de quem não queria se despedir. Não sei, meu bem. Ele disse que tentaria, mas pessoas adultas nem sempre conseguem cumprir o que prometem. Marina escolheu as palavras cuidadosamente, preparando a filha para uma possível decepção. Mas ele parecia sério quando prometeu. E pessoas sérias cumprem promessas, né? O otimismo de Sofia partia o coração de Marina. A menina havia se apegado a Rafael de uma forma que ia além da simpatia natural que demonstrava por todos. Havia algo mais profundo ali, uma conexão que ela não conseguia nomear, mas sentia instintivamente. O telefone tocou e Marina atendeu, esperando ser Letícia, confirmando o horário da ida ao aeroporto. Mas a voz do outro lado a fez parar de dobrar as roupas na mala. Marina, é o Rafael. Posso levá-las ao aeroporto? Rafael, não é necessário. Por favor, eu quero conversar com você antes de vocês voltarem. Havia uma urgência na voz dele que Marina não conseguiu ignorar. Está bem, mas Sofia não pode ouvir nossa conversa. Entendido. Te vejo em 1 hora. 1 hora depois, Rafael estava na porta da casa de Letícia, dirigindo um carro menor e mais discreto que o de costume. Sofia correu para cumprimentá-lo com a espontaneidade de sempre. E Marina notou como os olhos dele se iluminaram ao ver a filha. Pronta para voar de novo, pequena aventureira. Rafael se abaixou para ficar na altura de Sofia. Prontíssima! Mas vou sentir saudades de São Paulo e de você também. A declaração inocente fez Rafael piscar várias vezes, claramente emocionado. Eu também vou sentir saudades suas, Sofia. Muitas saudades. A viagem ao aeroporto transcorreu com Sofia tagarelando sobre tudo o que havia gostado na cidade, enquanto Marina observava Rafael pelo retrovisor. Ele dirigia com cuidado, ouvia atentamente cada palavra da filha e, ocasionalmente, seus olhos encontravam os dela através do espelho. No aeroporto, Rafael insistiu em carregar as bagagens e acompanhá-las até onde podia. Sofia segurava a mão dele com naturalidade e Marina se perguntava se a menina percebia inconscientemente a conexão biológica que existia entre eles. Sofia, querida, pode sentar ali um minutinho? Mamãe precisa conversar com o Rafael sobre uma coisa. Coisa de adulto? Coisa de adulto. Sofia se acomodou numa poltrona próxima, tirando um livro da mochila. Marina e Rafael se posicionaram onde podiam vê-la, mas fora do alcance de sua audição. Marina, preciso te contar algo. Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo. Conversei com Isabela ontem à noite. Contei sobre Sofia. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. O quê? Rafael, você enlouqueceu? Não podia continuar mentindo. Não podia construir um relacionamento com minha filha baseado em segredos. E como ela reagiu? Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina agora reconhecia como sinal de nervosismo extremo. Foi difícil. Ela ficou furiosa. Me acusou de ter mentido durante todo o nosso casamento. E agora? Agora ela quer o divórcio e eu... Ele olhou diretamente nos olhos de Marina. Eu concordei. Marina se apoiou na parede mais próxima, tentando processar a informação. Rafael, você não pode destruir seu casamento por causa de um impulso. Pense bem no que está fazendo. Não é impulso, Marina. É a primeira decisão realmente honesta que tomo em anos. Ele se aproximou um passo. Meu casamento com Isabela era uma farsa. Uma aliança entre famílias, não amor verdadeiro. Nós dois sabíamos disso. Mas mesmo assim, nada.
Quero ser o pai que deveria ter sido desde o início. Quero estar presente na vida de Sofia, se você permitir. Marina olhou para a filha, que lia concentrada, alheia ao drama dos adultos. E se ela não quiser? E se descobrir quem você é e ficar com raiva? Então vou ter que lidar com as consequências das minhas escolhas. Mas não posso continuar fingindo que ela não existe. Rafael? Marina hesitou, lutando contra os próprios sentimentos. Você tem certeza? Porque se entrar na vida dela agora, não pode mais sair. Sofia não é um projeto que você pode abandonar quando cansar. Tenho absoluta certeza. Marina, esses últimos dias foram os melhores da minha vida. Pela primeira vez, sinto que tenho um propósito real. Marina estudou o rosto dele, procurando sinais de dúvida ou falsidade. Mas tudo que via era determinação genuína e um amor paterno que estava apenas começando a florescer. Está bem, disse finalmente. Mas vamos devagar, muito devagar. Obrigado, Rafael sussurrou, e Marina podia jurar que viu lágrimas em seus olhos. Eles voltaram para onde Sofia estava, que levantou os olhos do livro com curiosidade. Já terminaram a conversa de adulto? Já terminamos, Marina confirmou. Que tal irmos para o portão de embarque? Posso levar a Sofia até lá? Rafael perguntou, estendendo a mão para a menina. Sofia saltou da poltrona e pegou a mão dele sem hesitar. Claro! Você pode me contar mais histórias sobre aviões? Todas as histórias que você quiser ouvir. Enquanto caminhavam pelo aeroporto, Marina observava pai e filha conversando animadamente sobre voos, turbulências e como os aviões conseguiam voar. Sofia fazia perguntas inteligentes e Rafael respondia com a paciência de quem tinha todo o tempo do mundo. No portão de embarque, chegou a hora da despedida. Sofia abraçou Rafael com força, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Rafael, você promete que vai tentar nos visitar no Rio? Rafael se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãozinhas pequenas. Prometo que vou fazer de tudo para estar presente na sua vida, Sofia. De tudo. Mesmo se for difícil? Mesmo se for difícil. Sofia sorriu, satisfeita com a resposta. Então está bem. Mas não demore muito, tá? Saudade dói no peito. Rafael olhou para Marina sobre a cabeça de Sofia, e ela viu nele uma vulnerabilidade que nunca havia presenciado antes. Não vou demorar, ele prometeu. Quando finalmente se separaram e seguiram para o embarque, Sofia acenou da fila até Rafael desaparecer de vista. Durante o voo, ela ficou mais quieta que o normal, olhando pela janela com expressão pensativa. Mamãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. O Rafael, ele parece diferente dos outros adultos que conhecemos. Marina sentiu o coração acelerar. Diferente como? Não sei explicar direito. Mas quando ele olha para mim, é como se ele me conhecesse há muito tempo. A observação perspicaz da filha deixou Marina sem palavras. Sofia sentia instintivamente a conexão com Rafael, mesmo sem saber a verdade. Às vezes as pessoas se conectam rapidamente, meu bem. É algo que acontece. Sim, mas... Sofia hesitou, como se estivesse tentando organizar pensamentos complexos. Mamãe, você acha que é possível gostar muito de alguém que acabou de conhecer? Acho que sim. Por quê? Porque eu gosto muito do Rafael. E não sei por quê. Marina abraçou a filha, sentindo lágrimas arderem em seus olhos. Às vezes, o coração sabe coisas que a cabeça ainda não entende, Sofia. O seu coração sabe alguma coisa sobre o Rafael? A pergunta da filha era simples, mas carregava uma complexidade emocional que Marina não estava preparada para enfrentar. Meu coração sabe que ele é uma pessoa boa, que quer fazer a coisa certa, respondeu honestamente. Então, talvez a gente possa confiar nele? Marina olhou pela janela do avião, vendo as luzes da cidade de São Paulo se afastando lá embaixo.
Em algum lugar naquelas luzes estava Rafael, provavelmente dirigindo para casa, pensando na filha que acabara de conhecer e na vida que queria reconstruir. Talvez a gente possa tentar confiar nele, sim, murmurou. Sofia sorriu e se aconchegou no braço da mãe. Fico feliz que tenha dito isso, porque acho que o Rafael vai ser importante para nós. Marina beijou o topo da cabeça da filha, respirando o cheiro familiar do shampoo infantil. Pela primeira vez em 7 anos, permitiu-se imaginar como seria dividir a responsabilidade de criar Sofia com alguém. Como seria não estar sozinha em todas as decisões, em todos os medos, em todas as alegrias. Quando o avião pousou no Rio, Marina ligou o celular e encontrou uma mensagem de Rafael. Cheguei em casa. Muito obrigado por me dar essa chance. Não vou decepcionar vocês. E pela primeira vez, desde que o viu no avião, Marina acreditou que talvez ele falasse sério. O verdadeiro arrependimento, descobriu, podia mesmo curar até as feridas mais profundas. E o amor, quando verdadeiro, sempre encontrava um caminho de volta para casa.